E aí, galera? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, vamos mergulhar juntos em mais uma história assustadora. De acordo com especialistas em psicologia, adolescentes, na maioria das vezes, cometem delitos por três motivos principais: o desejo de se afirmar e ganhar autoridade entre os colegas, o vício em álcool ou drogas ilícitas, acima de tudo, um senso de impunidade. Mesmo para crimes graves, os menores muitas vezes recebem punições mínimas devido à sua idade. Na trama de hoje, Mackenzie Shirilla, uma estudante, se tornou a autora de uma tragédia terrível que custou 2 vidas. No entanto, a garota não demonstrou remorso por seu crime e, durante o julgamento, afirmou que faria praticamente qualquer coisa para permanecer viva, sem se importar com as consequências. Mackenzie alterou repetidamente seu depoimento, atribuindo tudo a lapsos de memória. Até o último momento, parecia que ela estava confiante de que escaparia impune. Contudo, o veredicto do juiz surpreendeu tanto a jovem criminosa quanto sua mãe, que a defendia com unhas e dentes. Mas vamos investigar mais a fundo. Quem é, afinal, Mackenzie Shirilla? Mackenzie veio ao mundo em agosto de 2004, na pacata cidade de Struxville, Ohio, sendo a terceira filha da família. Seus pais, John Shirilla e Natalie Stevens, tentaram criar seus filhos com amor e cuidado, proporcionando-lhes uma boa educação. A caçula da família era a queridinha, sendo frequentemente perdoada por suas traquinagens desde a infância. No entanto, à medida que crescia, tornou-se uma jovem mimada, acostumada a ter todos os seus desejos atendidos. Sua personalidade complicada se agravou durante a adolescência, quando ela se envolveu com álcool e, por vezes, experimentou drogas ilegais. Suas ações eram imprudentes, representando uma ameaça direta não apenas para ela, mas também para as pessoas ao seu redor. Os pais ainda não notaram ou talvez tenham preferido ignorar o problema evidente. Assim como muitos de seus colegas, Mackenzie era uma entusiasta das redes sociais e praticamente nunca se separava do smartphone. Com frequência, ela compartilhava fotos provocativas de si mesma, fumando ou ingerindo álcool em sua conta, deixando também comentários igualmente provocativos. Os amigos de Mackenzie compartilhavam de seu comportamento, envolvendo-se em vandalismo, organizando tumultos, brigando, às vezes roubando e, em várias ocasiões, chamando a atenção da polícia. Entretanto, os jovens recebiam apenas advertências e conversas educativas, o que alimentava ainda mais a crença deles na própria impunidade. Dominique Russo também era natural de Struxville. Nascido em setembro de 2001, era o quarto de 7 filhos de seus pais, Frank e Christine Russo. Criado com 3 irmãos e 3 irmãs, Dominique se destacava na escola desde a infância, envolvendo-se ativamente em esportes e buscando um estilo de vida saudável. Apesar de crescer em uma família numerosa, nem ele nem seus irmãos ou irmãs eram carentes de amor, atenção e cuidado dos pais. Frank e Christine eram moderadamente rigorosos com os filhos, promovendo ao mesmo tempo o desenvolvimento integral de cada um. Dominique sempre manteve uma ampla rede de amizades, sendo o centro das atenções e a alma de qualquer grupo. Com uma aparência brilhante e atraente, elegante e interessante, conquistava muitos admiradores desde cedo. Evitava envolver-se em romances passageiros, priorizando relacionamentos sérios e promissores. Após concluir o ensino médio, tornou-se estudante em uma universidade local, escolhendo a especialização em produção de artes cênicas. Seu sonho era vincular sua vida à música e tornar-se um produtor musical renomado. Além disso, o talentoso Dominique escrevia e interpretava suas próprias músicas, e aos 20 anos já possuía seu próprio pequeno negócio, carro e um apartamento alugado em um bairro respeitável, mantendo-se como um dos melhores alunos da universidade. O primeiro encontro entre Dominique e Mackenzie ocorreu durante o último ano do ensino médio da garota, em uma festa na companhia de amigos em comum. Esse encontro casual se revelou fatal para ambos, pois eles eram opostos completos, e como diz o ditado, opostos se atraem. O jovem, com seus cachos charmosos e conhecimento musical, capturou imediatamente a atenção de Mackenzie. Ele era radicalmente diferente dos rapazes com os quais ela costumava se envolver, educado, bem-maneirado, interessante e capaz de manter uma conversa sobre qualquer assunto. Mackenzie por si só, tinha uma aparência estonteante, e um corpo magro com um vestido que o desenhava perfeitamente, demonstrando que a mesma sabia como causar uma boa impressão às pessoas ao seu redor. Sendo assim, ela jogou todo o seu charme em Dominique, e o conquistou de maneira rápida. No outono de 2021, o casal começou a namorar, e quase que de maneira apressada, apresentaram-se aos seus respectivos parentes.
Mas se os pais de Mackenzie estavam impressionados com a escolha da filha pelo brilhante rapaz Dominique, os pais de Dominique não tiveram essa mesma primeira impressão quanto a garota, que, apesar de parecer doce e inocente, e tentar causar a melhor impressão possível, alguma coisa ligava um sinal de alerta em Frank e Christine Russo, assim como em seus amigos e familiares. Eles estavam convencidos de que Mackenzie, pela primeira vez em sua vida, estava verdadeiramente apaixonada, e esperava sinceramente que o relacionamento com o escolhido tivesse um impacto positivo em seu caráter e comportamento. No entanto, ninguém poderia prever a tragédia que resultaria dessa atenção, atribuindo tudo à pouca idade e ao desejo de chamar a atenção. Os jovens começaram a fazer planos para o futuro, pretendendo se casar assim que Mackenzie atingisse a maioridade. Além disso, planejavam deixar sua cidade natal e se aventurar em uma metrópole importante, especialmente Nova York, onde Dominique poderia explorar inúmeras oportunidades para construir uma carreira brilhante na indústria da música e expressar plenamente seu talento. Contudo, o comportamento de Mackenzie tornou-se cada vez mais agressivo, chegando ao ponto de agressões físicas contra Dominique. Essas atitudes o deixaram confuso, e em certo momento, ele sugeriu que ela desse uma pausa no relacionamento para refletir sobre seus sentimentos. Ao ouvir isso, Mackenzie desencadeou uma discussão pública na frente de seus amigos em comum, ameaçando Dominique de morte se ele a deixasse, prometendo incendiar sua casa e destruir seu carro. Essa atitude só serviu para deixá-lo mais confuso e enfurecido. Mackenzie passava diariamente pela casa dele, gritando insultos e ameaças sob suas janelas, ligando de números diferentes, deixando mensagens em sua secretária eletrônica, escrevendo nas redes sociais e enviando e-mails. Ela oscilava entre juras de amor, ofertas para tentar recomeçar e insultos ameaçadores. Russo estava perplexo, sem saber como lidar com tal comportamento, algo completamente fora de sua experiência anterior. Ele tentou conversar, tentou deixá-la ir, mas Mackenzie não aceitava isso. Mackenzie ameaçou Dominique, declarando que se ele não voltasse para ela, ninguém mais o teria, e ela cuidaria disso. O jovem não levou essas palavras a sério, embora as pessoas ao seu redor percebessem que Mackenzie não estava brincando. Entre as ameaças mais frequentes da estudante estavam promessas de atropelá-lo com um carro, levá-lo para um penhasco ou parar nos trilhos de trem enquanto um trem se aproximava. Cada opção parecia aterrorizante, e ela falava sobre a matrícula iminente na universidade, pedia ajuda para escolher uma para ingressar e afirmava que havia ficado inteligente, acima de tudo, estava agora preocupada com as provas finais. Essas mudanças surpreenderam Dominique de maneira agradável. Apesar de tudo, ele ainda tinha sentimentos ternos pela ex-namorada e, por bondade, decidiu ajudá-la com a matrícula na universidade. Gradualmente, eles começaram a se ver e se comunicar novamente, e o casal ficou próximo mais uma vez. Dominique começou a convidar Mackenzie para sair, e mesmo seu próprio irmão, Angelo, soube do que estava acontecendo e sugeriu que nada de bom resultaria disso. No entanto, o jovem apaixonado não deu ouvidos às palavras de Angelo. Enquanto Dominique ingenuamente se alegrava com a reconciliação com sua namorada e as mudanças que ele pensava que haviam ocorrido nela, Mackenzie elaborava um plano terrível de represália contra o jovem. Ela estava fascinada pela ideia de um acidente de carro espetacular e começou a elaborar esse cenário detalhadamente em seu tempo livre. Ela decidiu que se acelerasse à velocidade máxima e batesse na parede, seria tão espetacular quanto cair de um penhasco em um abismo. Vale notar que inicialmente Mackenzie planejava morrer junto com seu namorado para que a história deles fosse contada por todos os habitantes da cidade. Ela até contou isso para sua melhor amiga, mas os amigos simplesmente não acreditaram na seriedade de suas intenções, pois Mackenzie já havia mencionado ideias delirantes como essa antes. O evento estava marcado para sábado, 30 de julho. Dominique e Mackenzie apareceram no meio da festa de mãos dadas, o que imediatamente atraiu a atenção dos presentes. Eles pareciam felizes, sorriam e mostravam abertamente sentimentos carinhosos um pelo outro. Os amigos estavam sinceramente felizes com a reconciliação e observaram que eram um casal muito bonito e harmonioso. Durante toda a noite, os jovens se divertiram, tiraram fotos e se beijaram sem timidez. Na hora que estavam para ir embora da festa, Davinon Flanagan chegou para o casal e questionou se não podia ir embora com eles. Mackenzie tentou recusar, dizendo que tinham planos próprios, mas Dominique não viu problema em dar uma carona ao amigo. Não querendo causar briga, suspeita ou mudar os planos, Mackenzie concordou, assinando a sentença de morte de Davinon. Mackenzie assumiu o volante do carro, seu namorado sentou ao lado dela no banco do passageiro, e o amigo se sentou atrás dele. O carro começou e se afastou lentamente do local da festa, indo em direção a uma estrada secundária mal iluminada que levava a uma área industrial. Obviamente, os rapazes não perceberam imediatamente o que estava acontecendo, se é que perceberam. Foi como se o diabo em pessoa tivesse possuído a motorista.
O carro acelerou na velocidade máxima, mas Mackenzie continuou a pressionar forte no pedal do acelerador, direcionando o carro para uma parede de tijolos vazia. Não havia alma na área industrial na madrugada de domingo, então ninguém viu o acidente ou correu para ajudar. Apenas uma mulher que morava nas proximidades percebeu e fez um resgate miraculoso. As pernas dela estavam presas no carro amassado, mas ela estava respirando, e seu pulso estava claramente palpável, dando esperança de que ela sobrevivesse. Ela abriu os olhos várias vezes durante o processo de ser libertada do carro, mas obviamente estava inconsciente do que estava acontecendo ao seu redor. Mackenzie foi imediatamente conduzida ao hospital, onde foi diagnosticada com várias fraturas e danos em órgãos internos. Os exames de sangue revelaram a presença de álcool e drogas em seu organismo. No entanto, segundo o médico, talvez tenha sido isso que a impediu de morrer enquanto o resgate estava a caminho. Investigação, pistas e confissão. No início a polícia imaginou que pelo fato de Mackenzie estar sob a influência de álcool e drogas, ela acabou não notando todos os obstáculos em seu caminho, assim como não percebeu que havia uma parede em sua frente. Mackenzie estava inconsciente na unidade de terapia intensiva após uma cirurgia complexa. Ao recobrar a consciência, ela se deu conta do que havia feito e começou a soluçar, desabafando com o médico de plantão. Admitiu ter dirigido intencionalmente contra a parede em alta velocidade porque desejava matar seu namorado, planejando originalmente morrer junto com ele. Mackenzie acrescentou que Davina Flanagan foi uma vítima acidental, pois pediu para ir com eles. O médico não levou o relato a sério, entendendo que ela estava em um estado de desilusão, resultado da anestesia e dos remédios, bem como pela culpa de ter causado a morte do seu amado. Mas quando a polícia foi liberada para poder interrogar a adolescente, subitamente ela mudou todo o seu depoimento. Agora Mackenzie dizia que não se lembrava de quase nada sobre os eventos daquela noite por conta de toda a droga e álcool ingeridos no dia. No entanto, os fatos mostravam o contrário. As câmeras de vigilância conseguiram rastrear a primeira parte da rota que o carro havia feito, e as imagens mostraram claramente que Mackenzie estava dirigindo lentamente de acordo com as regras, até que virou repentinamente para uma estrada que levava a uma zona industrial. Além disso, descobriu-se que Mackenzie havia percorrido toda a rota nos dois sentidos vários dias antes, e seu carro havia sido visto lá em várias ocasiões por pelo menos uma dúzia de pessoas. Mesmo após o incidente, Mackenzie apareceu no palco de um show em uma cadeira de rodas, usando maquiagem brilhante e vestindo-se provocativamente. Em outubro, quando se recuperou, participou de uma festa de Halloween completamente fantasiada. Ela continuou a viver intensamente, fazendo novas amizades. No entanto, em 4 de novembro de 2022, foi detida. O julgamento e a sentença levaram pouco mais de 3 meses para reunir as evidências necessárias. Em 21 de agosto de 2023, Mackenzie foi considerada culpada de todas as acusações. No entanto, um ponto importante foi levado em consideração. No momento do crime, ela ainda não tinha 18 anos, faltando apenas 5 dias para sua maioridade. Portanto, foi julgada como menor de idade de acordo com a lei estadual. Embora tivesse direito a pelo menos 2 sentenças consecutivas de 15 anos para cada assassinato, sem liberdade condicional, devido à sua pouca idade, foi permitido cumprir as 2 sentenças simultaneamente. Mackenzie não demonstrou arrependimento durante o julgamento, comportando-se arrogantemente e insolentemente diante do tribunal. No entanto, agora ela terá tempo suficiente para refletir seriamente sobre seu ato hediondo. Obrigado por assistir, pessoal. Inscreva-se no canal e não se esqueça de clicar no sino para não perder novas histórias de todo o mundo. Até breve. Cuidem-se.